Então, meninas, a gente já vai começar a aula, tá? Hoje nós vamos falar sobre os 3 anéis vaginais, os 3 principais. E hoje eu tenho aqui comigo 2 pessoas, 2 alunas minhas, a Michele Almeida e a Simone Leandro. Elas já são com PNL. E agora, antes da gente dar início, antes de eu começar a explicar, eu quero pedir a Simone que se apresente e logo após a Michele. Simone, tudo bem? Tudo bom, Eliane? Boa noite. Boa noite. Se apresenta aqui para as meninas. Então, meu nome é Simone, tenho 37 anos. Estou falando de Canoas, Rio Grande do Sul. Fala para elas há quanto tempo você está praticando o pompoarismo? Olha, eu comecei na primeira turma, se eu não me engano, acho que foi em junho ou julho, né? Já estou na segunda, já tem bastante tempo, né? E foi uma mudança bem radical, bem boa mesmo, entendeu? Muito, muito boa mesmo. Eu aconselho todas a fazerem, quem ainda não faz, mas é questão mesmo de saúde, é algo muito bom mesmo. Eu, sinceramente, me apaixonei desde a primeira vez que eu comecei a fazer. Conforme você vai vendo os resultados, vai te dando mais ânimo de continuar fazendo cada vez mais. E a mudança é total, né? Total mesmo. Uhum. E assim, Simone, qual foi a maior dificuldade que você encontrou, assim, especificamente, em encontrar os 3 anéis? Foi muito difícil? Como que foi? No início foi sim, Eliane. No início foi bastante, né? Essa coisa da concentração é algo que atrapalha, principalmente para as pessoas que são mais ansiosas, né? Eu tive bastante dificuldade no início devido à minha ansiedade. Mas eu foquei bastante, eu segui bastante exatamente aquilo que você falava, né? Eu vi o seu vídeo centenas de vezes, aquele primeiro anel ali, nossa, eu sofri. Mas eu fazia exatamente o que você falava, você sempre falava, veja, assista 1000 vezes esse vídeo. Foi exatamente o que eu fiz. E eu mentalizava, eu procurava fechar os olhos para poder ter, sabe, focar melhor ali o anel, e graças a Deus eu consegui. Demorou um pouco, eu fiz esse módulo bem umas 3 ou 4 vezes, se eu não me engano. Não foi fácil, até porque eu sou ansiosa demais, né? Eu trabalhei bastante essa parte minha, mas consegui. Foi bem bom mesmo. E depois que você consegue localizar o primeiro, né, que você consegue sentir ele, dali para diante, o segundo e terceiro, ele já vai ficando mais fácil. Entendeu? Para mim, o mais difícil foi o primeiro. Primeiro, né? Tem a parte do esfíncter vaginal, que fica ali muito pertinho do primeiro anel. Exato. Então, às vezes elas confundem, né? Porque tem o esfíncter, que é ali aquela entrada mais grossa do início, e logo após tem o primeiro vaginal. Anel. Isso, eu confundia, na verdade, né? Daí eu treinava tanto o esfíncter que quando eu fui fazer o primeiro anel, eu acabava fazendo o outro achando que eu estava fazendo o anel. Exatamente. Viu só, meninas? Anota aí, ó. O primeiro anel não é igual ao esfíncter vaginal. Vocês vão ouvindo a nossa conversa aqui, porque daí vocês vão vendo como que funciona. E vão anota mesmo, tá? Pega um caderninho aí e anota. O esfíncter vaginal, ele é diferente do primeiro anel. Porque a maioria, eu digo até assim que 80% das mulheres não sabem que antes do primeiro anel existe esse esfíncter vaginal, que eu gosto de chamar a porta da vagina. Porque ele realmente existe. Então, com o esfíncter vaginal, você pode fazer um movimento, que é o movimento de revirginar, e com o primeiro anel você retarda o orgasmo do parceiro. Então, os dois têm as funções diferentes. E
Diante, Simone, como que funcionou? Conta aí o segundo, o que você conseguiu fazer com o primeiro, as suas artes, né, com o teu parceiro, o que você conseguiu desenvolver assim de cara? A respiração, conta. Para mim, fundamental foi a respiração, né? A respiração para mim é fundamental, né? Eu consegui, a princípio do primeiro, né? Eu consegui travar, consegui fechar, né? Segurar, impedir a entrada, não por muito tempo, né? No começo, né? Mas isso já me deu um ânimo, porque eu senti que eu estava no controle, né? E conforme foi passando o tempo, porque assim, o módulo eu fazia sempre mais de uma semana, porque eu tinha essa dificuldade, né? Então eu sempre fazia um módulo 2 semanas praticamente, né? Até pela minha ansiedade, que eu sei que atrapalhava. Né? Quando eu parti para o segundo anel, não senti muita dificuldade, né? Eu consegui localizar ele bem rápido, né? Da mesma forma, Eliane. Eu sempre fiz assim, tem meninas que têm uma facilidade grande de fazer em qualquer lugar, em pé, sentada no ônibus. Eu não. Eu tinha que ter o meu cantinho, o meu lugarzinho ali, até pela minha concentração, porque eu sou um pouco dispersa, né? E ali eu ficava quietinha e eu fazia o exercício exatamente aquilo. Foi através disso que eu consegui ter o sucesso no segundo anel, né? Mexendo ele, né, apertando e afrouxando ele, e eu sentia isso, eu sentia eles puxando, sabe, eles subindo assim, é uma sensação bem interessante, esse do segundo, né, e do terceiro foi mais fácil ainda, até porque o exercício é bem fácil, né, bem tranquilo, né, e eu sinto até que eu estou bem fechada, né. Eu sinto que eu fiquei bem fechada mesmo, bem apertada, né? E a parte do orgasmo também, sem podar as palavras, melhorou muito, né? E tudo. Do primeiro ao terceiro, eu pensei no início até que eu nem ia conseguir localizar, né? Porque como que pode lá dentro tá dividido em 3 partes e eu consegui mexer as 3 sem olhar, sem ver, sem tocar, é uma coisa impressionante. Eu colocava o dedo, eu fazia barbaridade para tentar ver ali o que estava acontecendo, eu apertava, eu soltava, né? Até conseguir, entendeu? Não foi fácil para mim, mas eu persisti, já estou no segundo curso e consegui, graças a Deus. E para mim é só sucesso, entendeu? Muito bom mesmo. Vamos ouvir agora a Michele. Boa noite, Michele. Boa noite, Eliane. Boa noite, meninas. Tudo bem? Como a Eliane falou, meu nome é Michele. Eu tenho 37 anos. Falo de Ilhéus, da Bahia. E assim, eu também sou da mesma turma que a Simone. Eu entrei na turma 1, depois migrei para o segundo, né, o segundo curso. E minha experiência também, inicialmente, eu tive o mesmo problema que a Simone. A questão da ansiedade, de querer fazer direito. Eu tenho muito isso, de querer fazer direito. E às vezes eu perdia muito, assim, concentração e querer descobrir se eu estava fazendo certo ou errado. E eu ficava na dúvida, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou perdendo tempo? Será que eu estou aplicando a técnica corretamente? E quando eu comecei a parar de me preocupar, simplesmente fazer. Eu falei, vou fazer, lá na frente eu vou descobrir se está certo ou está errado. E foi o pontapé inicial que eu dei. Comecei a fazer, e à medida que eu fui fazendo, eu comecei a ter percepção maior. Eu parei de me preocupar se estava certo ou estava errado. Fui fazendo mesmo. E quando eu comecei a fazer, parece que foi fortalecendo toda aquela musculatura, e eu já começava a sentir já, e perceber a diferença. Então, como Simone falou, a questão da respiração é fundamental. É o primeiro passo. Dominando a respiração, a questão dos movimentos, mesmo que inicialmente você não consiga perceber, mas continua tentando, continua praticando, porque vai chegar um momento que a percepção dessa musculatura vai estar bem assim, vamos dizer assim, acordada, despertada, que você vai conseguir diferenciar cada parte dela.
Hoje, realmente, eu já consigo. E, assim, o problema é que eu acho que quase que 80% das mulheres têm. E fazer, né, no momento da relação sexual, elas não conseguem chegar ao orgasmo sem fazer a estimulação clitoriana. E eu estava sem ter relacionamento sexual e semana passada, né, nessa viagem aí, se vocês acompanham, né, todos nós somos amigas, eu acredito que vocês acompanham pelo Face, eu fiz uma viagem e eu consegui pegar, passei 3 dias, né, de vida íntima sexual totalmente ativa, sem fazer estimulação clitoriana, chegando ao orgasmo mesmo, sem fazer estimulação clitoriana. Então, para mim, isso foi um dos maiores sucessos, sabe, gente? Fora a questão dos movimentos, que eu já consigo aplicar os movimentos. Isso com 5 meses de curso. Eu vou dizer assim, eu demorei 5 meses porque eu tenho um problema de ansiedade. Eu perdi muito tempo, assim, querer saber se eu estava acertando, se eu estava errando, com essa paranoia. E, assim, eu creio que o meu curso mesmo só começou 2 meses para cá. Quando eu comecei a falar assim, não vou me preocupar mais se está certo ou errado, eu vou fazer e pronto. Então, assim, não desanimem, não se preocupa, aprende com nossos erros, assim, meu e de Simone, sabe? E começa fazendo dessa forma aí, focando mesmo, buscando aprender, buscando cada vez exercitando, porque pode ter certeza que vai chegar o momento de vocês conseguirem fazer essa distinção dos 3 anéis. Tá, tem o Michel, tem alguma televisão, eu não sei o que é aí, trabalhando um pouquinho, pede para baixar o volume, por favor. Eu não ouvi. Uma TV que tá ligada. Por favor. Oi? Simone, acho que aí tem uma TV ligada. Ah, então é aqui. Deixa eu baixar um pouquinho. Pede para baixar, porque tá dando interferência, eu não tô ouvindo nada. Aí, tá dando interferência aqui. Pega aquele carregador depois. Pronto, vê se melhorou. Melhorou. Tá, então vamos lá, vamos continuar. Michele, qual foi a maior dificuldade que você encontrou em localizar o primeiro anel? Olha, eu tinha realmente essa dificuldade de vê-lo fechando. Eu recordo até que eu falei para você, né, acho que há algum tempo atrás, eu falei para você que eu conseguia movimentar o segundo e o terceiro anel facilmente, mas o primeiro eu não conseguia visualizar fechando, porque eu queria ver realmente, eu queria ver o esfíncter fechando, entendeu? E eu tive essa dificuldade também, como a Simone, de saber diferenciar o esfíncter, né, do primeiro anel. Mas, assim, quando eu comecei a realmente focar, fazer a respiração e focar naquela região, sabe, pensando mesmo, imaginando ele abrindo e fechando, eu acho que a irrigação, ela começa a acontecer naquela região e chega um momento que seu corpo começa a responder. Não tem erro. É automático. Você se concentra, respira corretamente, aquela região se irriga e com certeza ela vai responder. A minha dificuldade maior, Eliane, foi isso, de estar preocupando em querer ver, em querer as coisas acontecer. Eu acho que isso que me travava. Sim, entendo. E do segundo e terceiro, como foi? Foi mais fácil para você ou mais difícil? Porque, digamos assim, que 70% das mulheres, elas localizam o primeiro, ou seja, elas confundem, né, de verdade, confundem o primeiro com o esfíncter, e daí elas não conseguem, o segundo digamos assim, o vilão. Consegui o primeiro, mas o segundo e terceiro, nossa, não consigo. Então, daí já parte aquela coisa, se você conseguiu o primeiro e não encontra o segundo ou terceiro, já tem uma controvérsia aí, né? Porque, na verdade, é como a Simone falou, quando você encontra o primeiro, o segundo e o terceiro é meio assim que automático, um músculo vai puxando o outro. É isso, Michele? Isso. Então, para você ver como era o meu bloqueio, eu queria ver as coisas acontecendo, eu queria ver fechando e eu não conseguia. Ou seja, já estava acontecendo, só que eu que não conseguia entender. Eu estava preocupada mais em querer entender a técnica do
porque realmente está praticando. E assim, o segundo anel eu acho que é tranquilo para todo mundo, é aquela sensação maravilhosa, né, que nós temos, que realmente estimula, que realmente deixa a gente excitada quando a gente está praticando. E eu acho que não tem muita dificuldade, não. A uretra mexe, né, aquela coisa toda, a gente sente prazer realmente quando está estimulando o segundo anel. Creio que é um dos mais fáceis, pelo menos para mim é um dos mais fáceis, o segundo anel. É ótimo. Tá, meninas, tanto a Michelle quanto a Simone, elas já falaram um pouquinho, né, a respeito da experiência delas com o pompoarismo com PNL, porque o pompoarismo com PNL, ele é diferente. Nos dois sentidos. Primeiro, porque não usa acessórios. Segundo, porque o exercício também Tá acabando aqui. você vai usar a mente, a sua força mental e a respiração. Então, eu quero pedir aqui para vocês que quando forem fazer comentários, fazer perguntas, façam lá dentro do grupo de PNL, tá bom? Só um minutinho aqui. Só um minuto, meninas. Ok, vamos lá. Então, eu vou explicar para vocês agora como que funciona a Michelle e a Simone, no final, elas vão voltar a falar também, tá? Elas vão dar uma dica de ouro. Cada uma desenvolveu durante o seu treinamento. É uma dica particular dela que elas querem compartilhar com vocês. É uma forma que a gente encontrou de estar ajudando vocês também nessa questão de estar trabalhando melhor os anéis de vocês. Então, o que que acontece? Tem aquela dúvida, o que é os 3 anéis vaginais? Então, a maioria, por não entender como que funciona essa anatomia e fisiologia, pensa que lá dentro do canal tem um anel mesmo, no começo, no meio e no final. Não, isso não é verdade. O que que acontece? O canal vaginal, ele tem, na realidade, de 12 a 15 anéis. Por que acontece? Parece costelinhas. São mini costelinhas. Então, o canal vaginal, ele pode ser medido da mesma forma que é medido o pênis, em centímetro. Então, tem mulher que tem de 12 a 15 centímetros o canal dentro. Então, vamos supor, o tanto de costelinhas que são anéis que eu tenho, não é o mesmo tanto que a Simone tem. Ela pode ter menos ou pode ter mais. A Michelle pode ser a mesma coisa. Ser diferente da gente. Então, isso aqui é uma anatomia de... Cada mulher tem a sua, né? Tem o seu canalzinho. Então, o que que acontece? De forma didática, nós, que somos professoras de pompoarismo, dividimos esse canal em 3 partes, que é o começo da vagina, o meio da vagina e o terceiro. Por quê? Porque esses são os 3 pontos mais fortes. Ou seja, são onde nós conseguimos contrair com mais força. Só que existe um porém. O primeiro anel, ele é sempre mais porque ele é o mais fraco. Sim, é verdade. Eles têm 3, anota aí, tá? Pega um caderninho, anota aí. Eles têm 3 forças diferentes. Por exemplo, o primeiro anel, a força fraca. O segundo anel é médio. E o terceiro anel é o mais forte de todos. Então, por esse motivo, cada um tem uma finalidade. Cada um desses anéis, ele tem uma função. Ele tem um objetivo. Por exemplo, quando você fortalece o primeiro anel, junto você vai estar fortalecendo o canal da uretra. Porque é muito pertinho ali.
Então, como um músculo puxa o outro, para você ficar forte, você tem que fazer isso. No segundo anel, você fortalece o clítoris. É fundamental. Então, é por isso que a maioria das mulheres, quando contrai o segundo anel, que é o meio da vagina, elas sentem a parte da... Só um minutinho, meninas. Tá. Continuando aqui. No segundo, vai mexer o clítoris, tá? E no terceiro, você já vai estimular o ponto G. Eu costumo pedir, já pedi isso aqui no grupo também, para as mulheres fazerem o movimento de evacuar, de empurrar com o terceiro anel. Por quê? Eu pedi para fazer com o ânus, porque quando faz com o ânus, você está empurrando o terceiro anel para fora, e isso vai estimular o ponto G. Qual é a forma que você tem que usar para fazer esse fortalecimento? Existe duas formas. Existe um caminho que é mais longo e existe um caminho que é mais curto. Primeiro, eu vou falar o mais longo. Com o uso de acessórios. Por que é com o uso de acessórios? Porque quando você coloca, você não tem total... digamos assim, o acessório ele é paliativo. Você coloca lá, acha que ele está funcionando. Ok. Da tua mente. Então, isso... Outra forma difícil também é que você faz abrindo e fechando. Então, isso é mais difícil um pouquinho, porque se você não tem a percepção, a concentração, quero dar uma dica agora, anota aí também, tá? No caderno. Eu quero dar uma dica agora para as mulheres que querem aprender uma coisa sem estudar a teoria. Porque a sexta-feira que me fez ter um grande sucesso dentro do pompoarismo foi isso. Foi teoria. Tá? Você não vai pegar né? Tô aqui no quarto. De verdade. Não tem luz. Meninas. Simone, Michele. Oi, tô te ouvindo, Eliane. Simone, tá me ouvindo? Agora tô. Ah, tá. É que deu uma interferência aqui. Simone tava de muda. Mas tá ok. Ok, deixa eu continuar aqui então. Então, meninas, esses dois conceitos, né, que é mais difícil, quando você tenta usar pelo acessório, tá? Não que eu seja... Mas o que acontece? Quando você coloca, você não tem percepção total do canal. Os acessórios, eles são ótimos, tá? Eu já usei, eu só não uso mais devido a recomendações médicas, porque eu usei de forma errada e me lasquei literalmente. Fui totalmente proibida. E assim, você está abrindo e fechando, só que daí você não vai ter o estímulo direto. Então... Sai do quarto. Simone? Pois não, tô ouvindo. O que é? Michele Simone, por favor. Oi. Só um minutinho, eu já chamo vocês, tá? Tá. E o que acontece? Se você não envia o estímulo mental, você não vai conseguir fazer isso com PNL. Porque lá no dicionário diz que pompoarismo significa aquele movimento, contração
involuntária, voluntária. Então, o estímulo tem que ir direto da mente para o músculo. Você consegue perfeitamente localizar. Basta você visualizar e fazer os movimentos na mente e o canal vai reproduzir o movimento. Porque recebeu o estímulo diretamente da mente. Ok? Agora, deixa eu perguntar aqui para vocês, ou melhor, eu quero agora que vocês coloquem as perguntas aí para que eu possa responder. Deixa eu aproveitar aqui que já tem uma pergunta da Tatiane dos Santos. Como que é essa respiração? Puxa pelo nariz e solta pelo nariz ou puxa pelo nariz e solta pela boca? Tatiane, das duas formas. Isso vai depender da tua facilidade. Tá? Dentro do meu curso eu uso as duas formas. As que conseguem inalar e soltar pelo nariz, perfeito. As que conseguem inalar pelo nariz e soltar pela boca, ótimo também. Eu estou aguardando as perguntas de vocês. Tatiane, você entendeu? Conseguiu ouvir agora, Tatiane? Digita aí no comentário, por favor. Alguém mais? Pode perguntar. Tatiane, você conseguiu ouvir a resposta? Alguém mais quer fazer pergunta? Ou comentar alguma coisa? Bom, parece que ninguém quer perguntar, mas devem estar ouvindo, né? Elas ficam tímidas. Sim. Estou ainda. Estou aguardando. Ninguém tem perguntas, não é possível. Eu acho que ela... Um assunto tão extenso desse. Eliane, Oi. eu tô com minha irmã aqui do lado, ela tá ouvindo, tá começando a conhecer um pouquinho. Legal. Meninas, Perguntas? vergonha não, tá? Vergonha aqui não cabe. Não, tem que ser sem vergonhas. Sem vergonha, né, Simone? Isso, sem vergonhas. Eita. Vamos ver aqui. Tá, a Elizabeth está perguntando aqui que ela está falando que tem miomas. Elizabeth, depende, tá? Isso aí, na verdade, eu não posso te responder se sim ou se não. Porque eu não sei a localização desses miomas, mas eu te aconselho não fazer isso, porque eu não sei se você está com sangramento, se você não está. Então, é melhor passar lá no médico primeiro, pergunta. É melhor perguntar para ele, tá? Porque nesses casos, eu não sei a localização, o tamanho que ele tá. Pode te complicar um pouquinho, se você quiser, tá? Deixa eu ler aqui as outras perguntas. Só um minutinho, meninas. Agora sim, tô gostando. Muitas perguntas. Espera aí. Agora se soltaram. Agora sim. Vamos ver. Deixa eu ler a próxima aqui. A Valnira.
quanto tempo por dia é para fazer os exercícios? Olha só, Valnira. O pompoarismo tradicional, com o uso de acessórios, é recomendado que se faça no máximo 45 minutos, né? Porque o uso de acessórios, a maioria pensa que é uma coisa que está colocando ali dentro, mas não é. Ao contrário. Se a musculatura estiver bem trabalhada, ela pode sentir um pouquinho de dor, de incômodo e tal. Então, eu sempre oriento, e quero aproveitar o momento aqui também e falar para as meninas que compraram acessórios que não usem fazer as contrações por 30 dias sem os acessórios. Por quê? Porque você tem que preparar a musculatura para colocar um peso ali, tá? Você não vai colocar 5 toneladas em cima do teu carro, né? Você colocaria em cima de um trator, de algo que já está mais preparado. Então, no pompoarismo, comprar um acessório, seja lá o que for, Beuan, colar, não importa a espécie do acessório. Se comprou, deixa guardadinho ali, treina 30 dias, tem o acessório, prepara a musculatura, fortalece primeiro, para depois você usar o acessório. Porque senão você pode se complicar. Vai sentir cólica, vai sentir dor no pé da barriga. Então, esse tipo de coisa não é certo, tá? E no pompoarismo mental, eu falo para minhas alunas, a Michelle e a Simone estão aí para conferir, para confirmar, né, o que eu estou falando. Eu peço que façam o tempo todo. Porque ele é um pompoarismo mental, ele não tem sobrecarga. É uma coisa que você faz até dormindo. Eu ensino isso para minhas alunas. A pompoarem dormindo. Muitas chegam ao orgasmo durante o sono. Ok, Valmira? Tá, vamos aqui na Ana Paula Dias. Eu tenho que fazer essa respiração na hora do ato sexual? Sim, Ana Paula, tem que fazer, tá? Tudo que você faz no treinamento, você tem que fazer durante. Chega um momento, digamos, a partir de 1 ano, ou até menos, depende da tua força muscular, que você vai fazer tudo automático, não vai precisar você estar mentalizando. Falou o nome pompoarismo, imaginou o canal de contraindo. Essa experiência, né, Michelle? Simone também, pensou, já está contraindo ali, que meio que automático. Automático. Eu tô falando aqui agora que toda hora que eu fico caladinha, eu já começo a pompoar. A bichinha não para de trabalhar. Gente, eu fico Menina trabalhando. trabalhadeira. Eu fico com vergonha, porque eu fico super excitada, trabalhando e pompoando, trabalhando e pompoando. Só... É muito legal, né? Você não precisa parar. Você acostumou a fazer, quando você pensa, já mandou o estímulo para o músculo criado, né? Sem saber o que está fazendo. Então, mas é muito legal. Involuntário. É involuntário. Tem a Lúcia aqui que está falando que está ouvindo bem, que ela é minha aluna também, está no módulo 3. Então, ela ainda não chegou ainda nesse nível, né? Eu creio que ela deve estar ansiosa para fazer. Só que ansiedade, Lúcia, é uma palavra proibida, tá? Dentro do pompoarismo é proibido. Por quê? Porque como o músculo é estriado, se você ficar nervosa, se você ficar ansiosa, o músculo trava e não vai funcionar de jeito nenhum. Olha só, Lúcia, a maioria das mulheres treina fora da cama. Nossa, tô ótima, tô expert. Chega lá na cama, não consegue. Por quê? A ansiedade diante do parceiro, a vontade de estar sabendo algo, trava o músculo. Então, é por isso que a maioria não entende. Pô, eu tava conseguindo, eu fiz isso, e lá na hora não consegue. É justamente por isso. É a ansiedade que trava o músculo. Porque esse estímulo da mente para a vagina, ela é enviada através do sistema nervoso central. Então, se você tá nervosa, acabou. Não é isso? Verdade. Outra pergunta. Só um minuto, meninas, é que eu preciso recarregar a página para que eu possa ver os outros
as outras perguntas. Patrícia, que legal que você está contando. Eu quero saber como faz para achar anéis. Marcele, eu já expliquei aqui, tá? Esse vídeo, ele está sendo gravado. Então, essa aula, né, está gravada. Então, você poderá assistir depois. A Madalena está perguntando que efeito tem o terceiro anel. Madalena, eu não entendi bem a pergunta, mas eu creio que você quer saber o que é possível fazer com o terceiro anel. Com o terceiro anel, você pode fazer movimentos, massagear, você pode expulsar, você pode mamar o órgão do parceiro como se fosse um bebê chupando uma chupeta. Então, são vários movimentos. Deixa eu ver aqui, mas... Só um minuto, meninas. Um pouquinho de paciência aí, que eu estou tentando visualizar as perguntas, que eu não estou conseguindo. Eliane, oi. dá uma dica. Para evitar essa microfonia que está tendo no seu áudio, o interessante, eu fecho meu microfone, Simone fecha o dela, e a gente só abre quando você quiser falar conosco, porque aí o seu áudio fica tranquilo, porque fica só o seu ativado. Eu vou fechar o meu aqui e Simone fecha o dela, só fala quando você fala conosco. Mas aí vocês vão ficar me ouvindo? Correto, continuo te ouvindo. Agora você só me ouve quando você falar comigo, eu ativo para responder. Tá. Michele, vai contando aí para as meninas, enquanto volta aqui, que eu acho que deu uma travada aqui. Peço até desculpa para as meninas aí, né, que estão ao vivo, mas isso acontece mesmo. Enquanto eu estou tentando resolver aqui, vai falando aí da sua experiência para elas, a Simone também, entre vocês duas, vão explicando aí alguma coisa para elas da experiência de vocês, tá? Do parceiro de vocês, o que eles acharam, como que foi a primeira vez que ele se viu. Eu nem comentei nada no começo. Não falei nada. Ó, boca de siri. Por quê? Porque eu queria ver se ia notar, se ia reparar. Né? Tudo bem que levou mais de um mês para a criatura notar, né? Mas tudo bem. Mas logo que desse período que notou, fiquei super feliz, né? Porque, nossa, você fica assim, poxa, tá dando resultado, né? A bichinha tá ficando melhor, né? Então vamos cuidar mais dela. Daí você começa a malhar cada vez mais a criança, né? Você fica ali trabalhando elazinha, como a Michele falou, né? Aí, ó, batendo palma, né? E cada vez você vai vendo reações diferentes. E o que a Eliane falou? Chega uma hora que você pensa que você faz de tudo bem sozinha. Quando você chega lá que tu vai fazer, não consegue. Exatamente por causa do problema da ansiedade. Né? E eu sofri muito com isso, né? Com ansiedade. Ainda tem bastante, bem menos. Mas eu tinha muito esse problema. Eu mentalizava tudo, eu sozinha no quarto, eu uma amante maravilhosa para mim mesma, né? Mas quando eu ia direto com o parceiro, daí eu travava, né? Os músculos travavam devido a 1 milhão de planos na minha cabeça. Tudo que eu ia fazer, eu falei, eu vou chegar, eu vou arrasar, eu vou fazer, eu sou a mulher. Chegava lá, não fazia nada, né? Não conseguia fazer nada, né? Porque eu ficava muito ansiosa, travava tudo. Depois, conforme foi passando o tempo, que eu fui trabalhando muito essa parte da ansiedade, aí eu fui tendo muita calma mesmo, tudo muito tranquilamente, eu fui tendo os resultados, pouco a pouco, né? Como a Michele falou, que para ela é como se ela estivesse fazendo curso de 2 meses para cá, eu me identifiquei inteiramente com ela. Porque para mim também, eu fiz o módulo 1, mas é como se eu estivesse começando agora. Parece que o módulo passado foi só para me desestressar e trabalhar a minha ansiedade. E agora mesmo é que eu peguei fundo, que eu senti que realmente tudo começou a acontecer, entendeu?
E você começa a ver, né, os resultados, você começa a ver a cara do cara lá, louco, né? E isso te dá um estímulo de você seguir mais, porque quando você vê que a pessoa tá dominada, que a pessoa tá gostando, nossa, aquilo é o auge para você, né? E você vê as sensações que isso te causa, é maravilhoso, né? Não é, Michele? Ó, Simone, é verdade, é maravilhoso. E uma coisa assim que eu acho que é interessante para todas, né? Nós mulheres, às vezes, né, por conta da rotina, do dia a dia, a gente acaba perdendo um pouco do libido, né? E o pompoarismo, ele evita totalmente isso. Por quê? Porque a sua vagina fica totalmente irrigada o dia inteiro. É você malhando, a vagina está ali sempre irrigada, você não tem como não pensar em sexo, você não tem como não ficar ativa sexualmente. A questão do parceiro, né? Só semana passada que eu pude colocar em prática o que eu estava aprendendo. Né? Eu fiquei nesse jejum. Então, o que acontece? Eu consegui fazer o exercício de reviginar, eu consegui criar dificuldade, eu até me aconselhei com a Eliane aí esses dias, porque eu fiquei muito machucada, minha vagina machucou, ela falou que com o tempo ela vai ganhando mais elasticidade, sabe? E assim, eu tive dificuldade para colocar alguns exercícios em prática, porque a gente fica naquela agonia ainda de querer o movimento, né? E o pompoarismo não é a gente movimentando, né? O parceiro tem que estar parado, a gente tem que estar parada, e só a musculatura pélvica que faz toda a movimentação. Só que para a gente entender isso ainda, pelo menos para mim, minha experiência com o parceiro foi semana passada, eu ainda estou tendo essa dificuldade ainda de ficar parada e fazer a poderosa trabalhar. Igual eu quero entrar no movimento, aquela coisa tradicional mesmo ainda. Mas assim, a experiência mesmo, o parceiro percebe, o parceiro elogia, o parceiro fica enciumado porque sabe que é uma coisa diferente. Ele me contou uma experiência para mim que foi do avô dele, que o avô dele falou para ele uma certa vez, quando ele era adolescente, falou assim: meu filho, quando você pegar uma mulher que faça que chupite lá o seu negócio, você vai ficar louco. E ele não entendia. E aí, depois que a gente começou a fazer, foi que ele falou assim: ah, então era isso que meu avô falava. E quando eu pegasse uma mulher que fizesse isso, eu ia ficar louco. E realmente, hoje ele percebe que o avô dele tinha razão. Então, assim, é uma coisa nova, é uma realidade nova, em todos os aspectos, na área da saúde, na área no casal, autoestima. E esse curso, ele não trabalha, como eu sempre falo para todas as meninas, ele não trabalha o corpo, ele trabalha a mente. É você se libertar dos seus bloqueios, é você adquirir sua autoestima, é você confiar em você mesma, é você se sentir poderosa, né? É você acreditar que você consegue. E isso se expande não só na nossa vida sexual, se expande em tudo, em tudo. Eu só tenho a agradecer, eu só tenho a elogiar, e assim, todo mundo que eu converso, eu não tenho vergonha, eu falo mesmo de pompoarismo, lá no meu trabalho eu divulgo, eu falo, coloco o link da professora, coloco ela assim, ó, 10 aí, eu divulgo para todo mundo, porque esse é o trabalho que todos nós temos que fazer realmente. Então, a libertação feminina. E hoje, meu grande desafio, eu já falei até para as meninas que me conhecem, eu já consegui ejacular antes do pompoarismo, só que agora eu entendo muito melhor como é que é o processo de ejaculação. E meu grande desafio agora, que eu vou conseguir, é trabalhar a musculatura para poder esguichar, para realmente o meu parceiro vá lá e ver assim, poxa, ela está mostrando realmente todo o prazer que ela está sentindo, visualmente falando, porque nem todo homem percebe o orgasmo da mulher, diferente da ejaculação, que está bem visível ali, né? Não tem no que disfarçar. Então, esse é meu novo desafio, e eu vou chegar lá também. Da mesma forma que eu já venci todos esses aí, estou aqui conversando com vocês, contando um pouquinho da minha experiência, Simone também, e a gente conseguiu, e vocês também. Tira todos os bloqueios, tira a ansiedade, foca e deixa as coisas ir acontecendo. Ótimo, é isso aí. Antes de... A gente já está caminhando aqui para o final, né, da nossa aula, com essa participação especial da Michele, com a participação especial da Simone. E antes do próximo passo, eu quero responder aqui a Simone Souza, que é uma outra aluna minha também. Ela está perguntando aqui, a respiração tem relação com o vai e vem do pênis? Explico. Quando ele vai, eu inspiro. Quando ele vem, eu expiro.
posso ter mais prazer se conseguir essa coordenação ou nada a ver? Simone, olha só, eu vou explicar de uma forma mais fácil. Quando você inspira, ou seja, quando você inala lá para dentro, você puxa o órgão dele para dentro. Quando você expira, quando você solta, você empurra o pênis. Então, é por isso que foi o que a Michelle falou agora há pouco. Se o casal está sem movimento, está ali sem se mover, sem o movimento do vai e vem, o que vai fazer o movimento do vai e vem é essa respiração. Você vai fazer o movimento do vai e vem sem precisar ele se movimentar. Sem contar que se vocês dois estiverem em movimento, você pode fraturar, pode machucar o órgão dele, porque se o órgão dele tiver não, claro, se está na penetração ele está duro. Então, momentos antes, se ele saiu, você contraiu, pode fraturar o órgão dele. Então, eu sempre ressalto isso para minhas alunas, façam com o parceiro parado, porque pode te dar problemas depois. Tá bom, Simone? E agora, para finalizar, antes da dica especial das meninas, eu quero fazer aqui um comentário aqui falar sobre a Clara Teixeira. Olha só o que ela fala aqui, ó. Meninas, faço exercício funcional sem nenhum equipamento e o meu corpo é todo modelado. Clara, muito obrigada pelo seu comentário. Fechou com chave de ouro, porque é realmente disso que nós estamos falando. Anota aí, viu, meninas? Você pode trabalhar qualquer músculo do teu corpo, se ele for estriado, e deixá-lo forte, resistente e firme, somente com o poder da sua mente. Não precisa você usar equipamento, não precisa você usar acessório. O maior acessório que você tem são os teus estímulos mentais. E agora, para a gente fechar, eu quero pedir para a Simone, e logo após ela terminar, que a Michelle deu uma dica de ouro, tá? De alguma coisa que vocês fizeram para facilitar na imagética mental dos anéis. Tanto do primeiro, do segundo ou do terceiro. Simone? Vamos lá. Então, como eu disse, que eu tive bastante dificuldade na localização, eu encontrei, assim, vi um método bem interessante, que foi um lápis. Um simples lápis, né? Eu acho que foi até no módulo 1 que eu vi mais ou menos isso. Eu pegava esse lápis, segurava esse lápis. Eu deitada na cama, em silêncio, totalmente concentrada. Eu segurava esse lápis. Então, se eu quisesse trabalhar o anel 1, eu, com meu dedo, segurava a ponta do lápis. Segurando a ponta do lápis, eu imaginava esse lápis que estava dentro de mim, eu estava trabalhando a ponta do anel, que seria o primeiro anel, a porta da vagina. Se eu quisesse trabalhar o segundo anel, que seria o meio ali, eu pegava no meio do lápis. Automaticamente meu cérebro iria direto no segundo anel. E no terceiro anel fazia a mesma coisa, segurando na traseira do lápis, né, que é do outro lado, né, no final dele. E meu cérebro ele ia automático no terceiro anel. E eu fiz isso, meninas, mais ou menos uns 15 dias, né, porque eu era muito ansiosa, eu sou muito ansiosa. E eu comecei a fazer isso. E eu senti que quando eu segurava na ponta do lápis, eu imaginava que aquilo ali era o primeiro anel. Porque pra mim o lápis era meu canal vaginal. Eu imaginei ele meu canal vaginal, que eu estivesse segurando ele. Então era o lápis. E eu segurava na ponta do lápis, eu estava apertando a ponta do lápis, eu estava apertando o primeiro anel. E assim eu fiz os 3. E chegou um período em que quando eu vi, eu já não estava mais segurando o lápis, já não estava mais apertando o lápis, mas eu já estava contraindo os anéis. Eu já estava diferenciando os anéis. Então, para mim, foi fundamental. Essa é a minha dica para vocês.
Ótimo, Simone. Muito obrigada. Eu quero exercício do lápis para que auxilie elas, né? Boa dica. Gostei, viu, Simone? Michele, agora é com você. De nada. Michele. Olha, Anne, na verdade, as meninas que estão fazendo o curso podem perceber que lá tem várias fotos e tal. Mas assim, as coisas só começou a acontecer comigo quando eu foquei na minha vagina realmente. O que eu fiz? Primeira coisa, eu comecei a ver de frente para o espelho mesmo, e comecei a identificar cada parte da minha vagina, né, de acordo com toda a explicação que você apresenta lá no curso, né, a uretra, o esfíncter, e aí vai, né, clitóris. E eu foquei, né, inicialmente olhando no espelho, fechando o primeiro anel, fechando o esfíncter e fechando o primeiro anel. Segundo anel, eu foquei o meu clitóris mexendo, né. O terceiro anel, já foquei a musculatura anal contraindo com mais força. E eu comecei a focar naquela imagem. E quando eu estava distante do espelho, depois de um certo tempo, eu já começava a visualizar na minha mente aquela imagem da minha vagina. Então eu conseguia perceber a minha vagina, né? A entrada da minha vagina no primeiro anel. Depois eu conseguia mexer o segundo anel, eu conseguia imaginar, ver o meu clitóris mexendo, né? Seria uma evidência do segundo anel para mim. E o terceiro anel eu já conseguia ver a contração anal realizando, né, com aquela força. Então, depois disso, hoje eu não me olho no espelho, hoje eu já tenho na mente cada parte da minha vagina, já consigo identificar, e hoje eu já trago essa imagem para dentro da minha anatomia interna. Eu já consigo ver, né, aquela, como é que fala assim, aquela parte estriada do meu canal, lá dentro, né, o primeiro, o segundo, o terceiro, como essa imagem que você colocou, porém, né, com toda aquela parte estriadazinha. Então, hoje eu já consigo fazer e mentalizar lá dentro, o meu anel mesmo, lá por dentro, sem precisar visualizar mais clitóris, nem nada, mas lá dentro mesmo, o primeiro, o segundo e o terceiro anel. Então, tudo partiu assim mesmo, de eu começar a me identificar, começar a me conhecer, começar a identificar o primeiro e o segundo anel visualmente, e aí aquela imagem da minha musculatura foi trazendo para o meu subconsciente, hoje é automático. Ok. Só para finalizar aqui, de fato mesmo, eu quero saber, Michele e Simone, quanto tempo, a partir do início do treinamento, que vocês começaram a perceber os resultados, a sentir? Eu, Michele? Vai, Michele. Posso? Vai. Porque, como eu falei, né, eu já tenho mais ou menos 5 meses que eu estou fazendo um curso, mas a questão mesmo, eu não conseguia focar, eu fazia, me desanimava, não via nada acontecendo. Cheguei ao ponto de você mandar vários e-mails, puxando a orelha mesmo, dizendo para eu frequentar, porque eu não frequentava, entendeu? Não tinha tempo, e aí botava cara de desculpa, que todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem sua rotina apertada, mas eu não conseguia. Justamente porque eu não conseguia fazer, eu me sentia frustrada. E aí, depois que teve aquele grupo do WhatsApp, né, que a gente começou a ter uma interação maior, eu consegui ver as meninas tendo, né, resultados, e eu comecei a acreditar, não, peraí, isso aí é real, isso aí acontece, é real. Eu falei, não, eu vou focar. Então, assim, de 2 meses para cá, que eu comecei a praticar realmente, né, e olha que eu não pratico, né, no começo eu não praticava todos os dias, porque eu tinha aquela coisa de me concentrar, tal. Hoje já não preciso mais, hoje é automático, eu paro de falar aqui, eu já estou fazendo. Se daqui uns tempos, eu acho que até eu falando eu vou conseguir. Então, assim, de 2 meses para cá eu já consigo tranquilamente fazer, em qualquer lugar. Ótimo. Simone? Então, eu, assim como a Michele, que é do primeiro módulo ainda, do primeiro curso, no início eu focava bem, no início estava bem ali direto todo dia, e levou em torno de mais ou menos um mês e pouquinho, para notar uma diferença, para eu notar, eu senti ela mais apertada, enfim, até porque eu trabalhava muito ela. Depois do segundo módulo, é que aí eu comecei a ter dificuldade por causa da ansiedade, como eu havia falado, e daí eu comecei a demorar mais para continuar. E de 2 meses a 3 meses para cá, é que eu comecei a me empenhar mais. E hoje, assim como a Michele falou,
também, mesmo não... só em pensar, até dormindo, né, na verdade, quando a gente dorme, parece que ela está sempre trabalhando, sempre ativa. E foi mais ou menos isso. Hoje, em torno de 40 dias, mais ou menos, 50 dias, né, para cá, eu realmente tive um sucesso bem bom mesmo, bem promissor para mim, da qual estou muito satisfeita, né, e aconselho a todas a fazer, porque é muito bom, né, e é uma mudança muito boa, a gente se sente muito poderosa, né, a gente se sente muito segura quando você começa a ver essas coisas acontecer, né. É fundamental para nós mulheres, né, se descobrir dessa forma, saber que a gente é capaz até de ter um orgasmo sozinha, sem se tocar. Porque eu cheguei ao ponto de ter um orgasmo sozinha, sem me tocar. Só na respiração. Isso para mim foi o êxtase. Tá ótimo. Só para aqui agora, para finalizar mesmo, eu quero responder a Andressa Magalhães aqui. Ela está falando que eu não expliquei o que são os anéis. Veja, na verdade, ela falou que eu não expliquei como achá-los. Andressa, eu quero te pedir que veja novamente o vídeo, porque eu expliquei sim, tá? Eu acho que você chegou um pouquinho atrasada. Mas tudo bem, não tem problema. Pode rever o vídeo que tá tudo aí. Ou nos comentários aqui, tá? Então é isso, menina. Grande beijo para vocês. Eu quero agradecer as duas participações especiais de coração, a Michele Almeida e a Simone Leandro. Obrigada, tá, meninas? Coração, foi muito bom ter vocês aqui comigo. Foi muito válido as dicas de vocês. E quero pedir aqui para as meninas que qualquer dúvida, alguma coisa referente a essa aula de hoje, assistam novamente o vídeo ou deixem aqui, tá? Ah, tá. A Andressa tá falando que viu, mas não entendeu. Então, revejam novamente, tá? Um grande beijo para vocês, meninas. Até a próxima.